Quais são os alimentos que moringa pode substituir? Dizer alimentos que a moringa pode substituir, acho que não seria uma linguagem mais adequada, sim, porque falar de substituir significa tirar isto para pôr isto. Então, eu diria que a moringa vem agregar o valor. É claro que alguns estudos mostram que a moringa, ela só equivale, por exemplo, a uns 4 copos de iogurte, 6 de leite, 7 ovos, mas alguns outros alimentos que não tenho aqui em mente. Ela só. Então, por quê? Porque a moringa é rica em vitaminas e minerais. Então, o que significa que porque ela só tem toda essa componente de nutrientes. Então, equivale àquela junção de todos aqueles produtos. Mas dizer, substituir, estaríamos a influenciar negativamente as pessoas. Porque dizer, a partir de agora que eu quero poupar meu dinheiro, só vou comer a moringa. Exato. Então, ovo, tudo isso fica do lado e esse dinheiro vai servir para outra coisa. Não, a moringa tem que ser vista como algo que vem acrescentar valor. Então, não substituir. É claro que ela tem todas as componentes, vitaminas e minerais. Uhum. Sim, sim. Qual deve ser o consumo semanal da moringa? Essa questão também não foge muito da primeira. Exato. Sim, quando dizer o consumo semanal da moringa, isso seria o mesmo que eu perguntar qual é o consumo semanal da matapa, da couve, por aí. Então, aqui eu posso dizer, a moringa tem que ser vista como se fosse qualquer outra alimentação. Então, o que tem que acontecer, se temos condições de ter a moringa, ter couve, ter uma carne, então podemos fazer aquele cardápio todo. Para segunda-feira, moringa, terça, isto, quarta, isto. Porque também a moringa pode-se consumir de várias formas. Pode consumir como chá, sopa, nas papas. Então, tem várias formas. Então, vai depender de como a pessoa quer consumir. Então, pode, por exemplo, preparar como chá, preparar com uma água, por exemplo, ferver água, põe como chama de fusão, né? Deixa ali, então deixa arrefecer, pode pôr na geleira, passa a beber aquela água, pelo menos está a ganhar algumas vitaminas e alguns minerais. Então, isso já depende daquilo que a pessoa quer, porque há pessoas que, por exemplo, têm falta de algumas vitaminas no corpo. Então, a melhor forma, por exemplo, ou a forma mais barata, por exemplo, talvez seria o consumo da moringa. Está a ver? Então, seria, acho que falamos um dia desses que o pai foi comprar muitas vitaminas, quando cheguei e vi, todo esse dinheiro aqui, acho que podia fazer com moringa isso. Então, em algum momento, é preciso ver mais ou menos o que a pessoa quer com a moringa. Uhum. Porque isso também depende. Há quem olha para a moringa na componente medicinal. Agora, eu aqui, quando olho para a moringa, olho na componente alimentar. Então, aí temos que olhar a moringa também como se fosse uma couve, uma nhangana, uma amboa, por aí. Então, vai depender da pessoa, de como pôr no seu cardápio, como por fazer uma salada, tudo mais. Agora, talvez, o dia que estiverem com as nossas nutricionistas, elas talvez podem ter já uma resposta mais técnica. Exato. Assim, específica ao caso, sim. Então, mas para mim, eu vejo a moringa como se fosse uma nhangana, só que uma nhangana talvez com mais nutrientes. Uhum. Sim. Então, por exemplo, que na segunda-feira comi moringa, ganhei mais nutrientes. Uhum. Então, terça comi uma outra coisa, ganhei nutrientes talvez um pouco a menos. Então, quarta, vai depender também daquilo que o meu corpo precisa, porque também há corpos que precisam muito de certas vitaminas, então isso também depende. Sim. Estava a falar também como estava a falar agora, casos diferentes, né, específicos de consumo de moringa, não só para o alimento, né? Eu queria saber se pode dar exemplos de alguns casos de consumo de moringa, de como podem ajudar.
Quando eu falo exemplo, por exemplo, falo de doenças, né? Para esta questão, eu gostaria de dizer o seguinte: a alimentação, ouça bem, a alimentação é remédio. A primeira alimentação, o primeiro remédio para um ser humano é a alimentação. Então, se a moringa olharmos como alimentação nessa componente que está a perguntar, então, ela é remédio. Então, digo isso porque em alguns estudos que eu já vi, já pude ler, na província de Gaza, por exemplo, há um estudo que foi feito de uma criança que nasceu com um baixo peso. Então, a mãe foi dita para que passasse a fazer papas acrescida com pó de moringa. Então, em menos de 3, 4 meses, a criança já havia ganho um peso muito fora daquilo que era antes. Então, isso prova o quê? Prova que a moringa é uma planta que ajuda mesmo a combater a desnutrição. Sim, combate pelo nível de vitaminas e os sais que lá contém. Combate. Então, se voltamos a dizer que a alimentação é remédio. Então, essas vitaminas todas, porque aqui talvez diremos que a moringa, estamos falando daquela medicina preventiva. Então, consumo, tem vitaminas, então tenho anticorpos. Tenho anticorpos, não apanho doenças. Então tinha que ser algo que devia ser implementado nos hospitais, né? Para prevenir situações como do caso desta criança e talvez mesmo na escola. Conscientizar esse fato, né? Porque também é um alimento que é acessível. É por isso que o nosso projeto, esse é o projeto Sopa Comunitária, por exemplo. É por isso que abrangimos as escolas. Então, por exemplo, por exemplo, a última escola que nós estivemos é em Estevel, por exemplo. Então, nós fomos mostrar aquelas senhoras da comunidade que preparam as refeições. Se vocês têm de segunda a sexta, fazem refeição para as crianças, num desses dias podiam fazer uma sopa de moringa. Então, agregava valor. Então, vocês têm machambas aqui, podiam também lançar algumas plantas aqui também, passam a tirar da própria machamba, estão a produzir a sopa. Isso ia ajudar muito como é que é na nutrição das crianças. Isso é muito bom. Sim, isso é muito bom. A nossa ideia mesmo é tentar fazer com que todas essas escolas que já têm o lanche escolar tenham a moringa pelo menos um dia por semana. Sim, então para agregar valor, pelo menos um dia por semana. Sim. Há muitos jovens com vontade de trabalhar, de verdade, não essas coisas de brincar, não, com vontade de trabalhar. Mas quando aparecem aqueles projetos para jovens, é muito triste o que acontece. Porque os mesmos jovens que ganharam o projeto ano passado são os mesmos que voltam a ganhar o projeto o ano seguinte. E você quer ver o que fizeram, não se fez nada.